Olá, amados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal, né? Estamos hoje gravando a segunda parte do nosso vídeo sobre a terceira carta que Cristo enviou à igreja de Pérgamo. E se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, a parte 1, eu convido a você a assistir para que você venha ter um conhecimento pleno, bíblico, histórico e teológico sobre o que aconteceu a esta igreja, né? Será uma bênção quando você ouvir. Enriquecerá muito o seu conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Enriquecer o seu conhecimento, tanto bíblico, histórico e teológico. Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir a você que você se inscrevesse no nosso canal, né? E ativasse o sininho para que recebesse as notificações de todos os vídeos que aqui iremos postar. Não se esqueça de dar aquele gostei, que nos ajudará muito. Amém? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 12, por diante, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços adiante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostrassem e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Pois bem, amados, esta terceira carta que Cristo pede para João endereçar ao anjo da igreja que está em Pérgamo. E nós havíamos lá no primeiro vídeo comentado, queridos, né, que quem era o anjo da igreja ainda nos dias de João, né, antes de Demétrio, né, era Antipas. Antipas era uma fiel testemunha de Cristo. Sem contar, que era discípulo de João, muito amado. E Antipas, ele foi bispo daquela igreja em Pérgamo, e com muita coragem, Antipas ele defendia bem a igreja doutrinariamente. Isto porque, meus irmãos, existia naquela época, já nos dias de Antipas, e que se agravou após a sua partida, quando Demétrio assumiu a igreja, né? Então, já nos dias de Antipas, Antipas já tinha grande preocupação com falsos ensinamentos, falsas doutrinas que estava querendo adentrar no seio da igreja de Pérgamo, né? Que era a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Então, esses dois falsos ensinamentos queriam entrar para poder tirar, né, dos irmãos o conhecimento pelas quais Antipas seguia, dada pelos apóstolos de Cristo, né? E esses falsos ensinamentos iria causar um dano grave, né, no seio da igreja espiritualmente. Então, Antipas, como um obreiro zeloso pela obra do Senhor, né, por aquilo que Cristo havia lhe confiado como mordomo, ele não permitia, ele lutava
ferozmente, não é? Verilmente, contra estes falsos obreiros, não é? Que já desde os dias de Paulo, não é? Paulo, quando ele foi para Mileto na sua terceira viagem missionária, que Paulo não entrou em Mileto, Paulo ele ficou no porto e pediu para que os irmãos que o acompanhavam, Lucas, Erasto e Tito, fossem até Mileto. Então, de Mileto para Éfeso, eram 66 quilômetros e meio, meus irmãos, né? E Paulo ficou esperando. Quando os irmãos vieram com os anciões, não é? No versículo 28 do capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, vocês podem ver lá essa referência, Paulo ele disse aos irmãos, os anciões da igreja: olhai por vós e por todo o rebanho pela qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Havia uma preocupação de Paulo com relação aos falsos ensinamentos que estavam entrando no seio da igreja em Éfeso, não é? Que era justamente, não é, o ensinamento falso dos gnosticismos. Que o gnosticismo eles havia usurpado o título, não é, de apóstolo de Cristo. E Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 11, versículo 13, né, Paulo chama-os de obreiros fraudulentos, né? E depois ele diz, né, que são lobos cruéis, as quais não perdoariam o rebanho de Deus. Então, Antipas, como fiel, não é, seguia, não é, justamente a linha de pensamento dos seus mestres. Ele lutava varonilmente contra estes falsos ensinamentos na igreja. A ponto, queridos, de quando o Império Romano pegou Antipas, né? E nós sabemos que havia judeus que diziam ser judeus, né? Que estavam de colunho com o Império Romano e que ajudava muito bem, né? Os soldados, os oficiais, ao imperador a pegar esses irmãos, porque sabiam as localizações e dizia aos soldados, para os soldados ir lá e apanhar os irmãos de surpresa para serem um ato de atração para as arenas e para as malfeitorias do imperador. Então, quando pegaram Antipas, né, em Pérgamo eles haviam feito um touro de bronze, amados, não é? E quando levaram os soldados, né, os oficiais, conduziram Antipas até ao imperador, diz-nos o contexto histórico que a ordem que foi dada fosse que colocasse Antipas dentro daquele touro, não é, de bronze que havia sido feito para que ali ele fosse cozido vivo. E, queridos, literalmente, Antipas, ele foi cozido vivo ali, não é? E Cristo, ele fala no versículo 14 aqui, amados, ele diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então, queridos, quando a gente pega, não é, uma referência, não é, que está na Epístola de Judas, versículo 11, não é? Este livro, não é, ele nos dá referência de 3 homens do Antigo Testamento que caíram, seguiram ao seu próprio bel prazer, ao seu próprio ensinamento, que é Caim, que é Balaão e Coré. Então, nos dias neotestamentários, o nome destes homens, eles são tomados, não é, como figura expressiva
dos falsos ensinadores daquela época, tanto da igreja de Éfeso e da igreja de Pérgamo. Esses homens usavam esta figura, a figura destes falsos ensinadores, né? E que estes falsos ensinadores, o objetivo deles era entrar no seio da igreja para disseminar os seus falsos ensinamentos. E o apóstolo São Pedro, ele advertiu bem a igreja na sua Epístola Universal, que a Epístola Universal 1 e a primeira e a segunda do apóstolo São Pedro não era uma epístola particular a uma igreja. Era uma epístola que teria sido que seria lido em todas as igrejas. Então, já o apóstolo São Pedro advertia os irmãos com relação a estes falsos profetas. Pedro sabia, meus irmãos, o dano que causaria caso os irmãos dessem ouvidos àqueles falsos ensinamentos, não é? O que acarretaria, não é? na espiritualidade, não é? Do coração e na vida espiritual dos irmãos. De vez em quando me dá essas gagueiras, só Jesus. Então, queridos, Balaão, não é? No Antigo Testamento, não é? Você conhece o texto, capítulo 22 do livro de Números até o capítulo 24. Balaão, no Antigo Testamento, ele foi um típico profeta de aluguel. Os irmãos sabem que Balaão, ele ia para quem pagasse mais para fazer os seus serviços. Então, Balaão, além de ser um profeta de aluguel, ele tinha a ansiedade, meus irmãos, de mercadejar o dom que Deus havia lhe dado, não é? Para fazer o bem, para profetizar para a igreja. E nós sabemos que quando ele foi alugado por Balaque, o objetivo de Balaque era que Balaão jogasse uma maldição sobre o povo de Israel, não é? E a gente sabe que quando Balaão ele iria proferir palavras de maldição sobre o povo de Deus, Deus usava ele pelo Espírito para abençoar o povo. De forma nenhuma, Balaão, ele poderia amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado. Então, como ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, ele ensinou ao rei Balaque uma forma de como desviar o povo de Israel, como fazerem eles errar o alvo, como fazer eles pecarem diante do seu Deus e saírem da pureza ao qual Deus sempre guiava o seu povo. Então, o ensinamento, não é, que Balaão ele trazia para Balaque era que Balaque colocasse no meio do povo de Israel mulheres moabitas. Para quê? Para que os israelitas eles pecassem. Porque, irmãos, pecar é desviar do alvo, é errar o alvo. Então, quando os filhos de Israel via as mulheres moabitas, eles pecavam se prostituindo, fazendo, meus irmãos, com que eles se contaminassem, não é? Fosse impuro da separação pela qual Deus os havia preparado. E tal união entre Israel, os homens de Israel e as moabitas, não é? Causava uma impureza, meus irmãos, uma mistura. E isto não pode acontecer nos nossos dias atuais, não é? O casamento da igreja com o mundo. O mundo não pode entrar dentro da igreja e nem a igreja pode entrar dentro do mundo, porque vai causar danos espirituais. A luz não se mistura com as trevas. O sal não pode se tornar insípido. O sal tem que salgar e a luz tem que alumiar a escuridão. O sal tem um objetivo e a luz tem outro objetivo. É por isso que Cristo diz que nós temos que ser sal e luz da terra, porque cada um tem um objetivo. A igreja, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada. A igreja,
ela é uma figura da noiva de Cristo, não é? Ao qual Cristo, como noivo, um dia irá se casar com a noiva que está lhe esperando, não é, no altar. Então, se o mundo entrar na igreja, o mundo irá, meus irmãos, inflamar a igreja. O mundo, não é, com a sua concupiscência, irá retirar a espiritualidade da igreja, a fé, o dom de curar, vai tirar o dom de profetizar, vai tirar o amor da igreja que não é fingido. Então, não pode haver este casamento entre a igreja e o mundo. E Antipas lutou muito bem contra isso. E Demétrio, que foi o atual anjo da igreja, ao qual João, na sua terceira epístola, ele dá testemunho de João, de Demétrio. Não sei o que houve, Demétrio permitiu que estes tais falsos ensinamentos adentrassem no seio da igreja, e é por isso que Cristo diz: umas coisas eu tenho contra ti, não é? Ele diz aqui no versículo 14, que os que seguem, já havia crentes ali na igreja de Pérgamo, que já estava seguindo a estes falsos ensinamentos destas figuras expressivas do Antigo Testamento, Balaão e os nicolaítas. E a igreja não pode seguir a estes tais falsos ensinamentos. Você está me compreendendo? Espero que sim. Então, meus irmãos, se a igreja se casar com o mundo, a igreja ela será contaminada. E a noiva de Cristo não pode se contaminar. É por isso que o Espírito Santo tem zelado por esta igreja, não é? É como eu quero deixar como referência aqui para você, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 2, onde Paulo fala à igreja de Coríntios, que tem um zelo de Deus, porque Paulo quer apresentar a Cristo uma noiva virgem, a um só marido. E Cristo, ele é o marido da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 25 por diante. Então, veja essas referências para que você possa ter um maior conhecimento e base bíblica para a aula de hoje. Amém? Então, querido, no verso 16, né, os nicolaítas, que eu havia esquecido, os nicolaítas, né, que nós sabemos que Nicolau, queridos, antes da gente ir para o verso 16, Nicolau, ele foi diácono, um dos homens, né, no caso, um dos homens, está em Atos capítulo 6, a referência, né, para vocês lerem depois, em Atos capítulo 6, né, quando os apóstolos, Pedro, Tiago e os demais, né, oram e Cristo pede para que separem homens de boa reputação, cheio de fé, cheio do Espírito, né, tem essas características para apresentar para um serviço. Então foram separados alguns homens, dentre estes, né, está Nicolau. E interessante, irmãos, é que Nicolau, ele não saiu da área geográfica de Jerusalém, não. Nicolau, ele não partiu para as partes de Éfeso, para as partes de Pérgamo, ou para qualquer outra cidade ou outro país. O ministério de Nicolau foi todo no centro de Jerusalém e Judá. Ele não saiu para outras partes. Então, provavelmente, né, esta doutrina dos nicolaítas tenha sido, meus irmãos, judeus, né, que haviam pegado uma doutrina relacionada a Nicolau e que queiram colocar, né, queriam colocar uma ordem dos anciões dentro da igreja que está em Pérgamo. E por isso que Cristo ele fala a doutrina de Balaão e os falsos ensinamentos também dos nicolaítas. Então, no verso 16, não é, do livro de Apocalipse, onde Cristo ele pede para que os irmãos, né, se arrependam, pois quando não, em breve ele vem contra os irmãos e batalhará com a espada que irá sair da sua boca. O apóstolo São Paulo,
ele nos traz a interpretação deste versículo, esta espada que sai, não é, da boca de Cristo, e onde Cristo travará uma batalha. Então, quando a referência que eu quero deixar para os irmãos em Efésios capítulo 6, versículo 17, eu não vou ler, né, para o vídeo não ficar muito extenso, meus irmãos. Meus irmãos, leia Efésios capítulo 6, versículo 17, aonde, meus irmãos, esta espada, ela é uma interpretação, uma referência à palavra de Deus. Então, esta espada que sai da boca de Cristo, a sua interpretação é a palavra de Deus. E se vocês também abrirem as suas Bíblias em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo 8, a interpretação também para esta espada é o sopro que sai da sua boca. Então, são títulos e nomes dados à palavra de Deus, que é a espada que irá sair da boca de Cristo. Então, a igreja de Pérgamo, meus irmãos, não é? Cristo, quando ele adverte aos irmãos, Cristo ele faz aos irmãos uma tríplice promessa. Quer dizer, 3 promessas Cristo faz aos irmãos ali da igreja em Pérgamo. Uma das promessas, meus irmãos, que Cristo faz é dar de comer aos irmãos do maná escondido. A segunda promessa que Cristo faz aos irmãos é uma pedra branca que Cristo ele dará aos irmãos que vencerem. E a terceira e última é um novo nome que os irmãos irão receberá. Este maná escondido ao qual, não é, Cristo ele faz a sua primeira promessa à igreja, esse maná ele é uma tipologia de Cristo, é uma figura. Porque aquele maná que caiu no deserto, no capítulo 16 do livro de Êxodo, é uma figura de Cristo como pão da vida, que Cristo alimenta. Então, é uma tipologia. Então, eu vou deixar a referência dos irmãos, né? João capítulo 6, versículo de número 48. Então, Cristo, ele é o tipo do pão. Então, lá, Cristo, ele há de nos alimentar com o maná escondido, que é uma figura, uma tipologia de Cristo. A pedra branca, meus irmãos, não é? Que é um costume romano, que Cristo tinha conhecimento disso, que eu falei no outro vídeo que Cristo ele era um mestre e pedagogo. Então Cristo usa, não é, uma cultura romana para se referir à pedra. Por quê? Porque se uma pessoa ele cometesse um crime ou não cometesse, não é, um crime, mas vamos dizer que ele cometeu um crime. Então quando ele fosse levado perante a justiça e os juízes, através das testemunhas e também através da prova que havia, condenasse aquela pessoa por aquele crime, o juiz ele expedia para o culpado uma pedra preta. E naquela pedra preta tinha a sentença, não é, daquele homem que havia sido julgado. Porém, quando uma pessoa ele era julgado, não é, por um crime que não cometeu e as provas não eram contra ele, e o juiz entendesse, não é, que a acusação era falsa, então aquela pessoa ao qual estava ali no tribunal, ele receberia, não é, após a sentença de inocente dada pelo juízo, não é, uma pedra branca. E naquela pedra branca estava escrita, não é, o julgamento, né, de absolvição daquele homem, não é, pela qual alguém o julgava e ele foi tido como inocente, porque as provas que eram contra ele não tinha nenhum fundamento. Então, aquela pessoa recebia uma pedra branca. Aí Cristo, ele diz, não é, aos irmãos da igreja de Pérgamo, ele promete, não é, que quem vencer, além do maná escondido que Cristo há de alimentar, ele vai dar
uma pedra branca, não é, aos irmãos. E nesta pedra é a terceira promessa que Cristo ele dá, que é o novo nome dado aos irmãos. E este nome, meus irmãos, não é? Este nome toda a igreja receberá, não é? É o nome que a igreja, não é, que somos nós, receberemos, não é, da parte de Cristo, que será naquele dia especial, não é? Este nome será um nome social e isso só se dará, não é, após a celebração nupcial entre Cristo e a igreja, entre aquele casamento ao qual nós ainda estamos a esperar, entre o noivo e a noiva. Quando isto acontecer, os irmãos irão ver a terceira e última promessa na pedra, o novo nome social que nós teremos lá na eternidade. Isso é todos que vencerem. E Cristo fez esta promessa aos irmãos da igreja de Pérgamo. Eu quero ler com você Isaías, esse texto eu quero ler. Isaías capítulo 56, versículo 5. Isaías capítulo 56, versículo de número 5. Eu convido você, abra sua Bíblia para a gente ler esse texto. 56 e 5 diz assim a palavra de Deus: também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Jeremias capítulo de número 15, Jeremias capítulo 15, versículo de número 16, diz assim: e achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria, né, do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Então, queridos, será que na eternidade o nosso nome será Refizibá, o nome hebraico, Refizibá, que traduzindo significa meu regozijo está nela, ou nosso nome será Beulá, que significa casada? Não sei. Pode ser, como também não pode. Mas sabe como é que a gente vai descobrir? Quando nós nos encontrarmos com Cristo, naquela maravilhosa reunião. Ele nos dirá na pedra que receberemos ao que vencer um novo nome. Amém? Que Deus abençoe a você. Espero que tenha gostado desta nossa segunda parte da aula sobre a igreja de Pérgamo. Não é? Não se esqueça de deixar o seu like, não é, que gostou. Se não gostou, deixe também o seu não gostei para a gente melhorar, não é, meus irmãos? Não é? Para a gente melhorar mais. Estamos no começo e pretendemos melhorar mais e mais. Não é? Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber mais vídeos, não é? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até amanhã, meus irmãos.